Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aula, agregando conhecimento no nosso canal. Para que se você não conhece, aqui é o canal AR Fenômenos Sociais. Estamos juntos sim, você está no lugar certo. E aqui nós vamos trazer um dos vídeos mais importantes, se não for o mais importante, porque o tema é pesado. É um tema que não é muito discutido na sociedade como deveria ser, sempre naquela simplicidade, aquele senso comum. E nesse momento vamos aprofundar um pouquinho mais, e por isso eu tenho que dizer para vocês uma coisa: eu vou dividir esse vídeo em dois momentos. Primeiro momento, explicar um pouquinho da legislação, da onde que surge, tá? Porque para disciplinar esse tema não vem da nuvem, né? Ele tem que ter uma base, uma estrutura, e eu vou trabalhar com vocês dessa estrutura. E o segundo momento, vou explicar um pouquinho da evolução da sociedade, né? Então vamos dizer assim, se a sociedade evoluiu ou não, como que a legislação se transformou, porque a legislação de fato, né, ela é vigente, né, para atender os costumes da sociedade, beleza? Vamos lá, venha comigo então, que vai ser importante, não deixe de assistir, pessoal. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no nosso canal aí, galera, que é importante pra caramba. Curta o nosso vídeo para que o YouTube entenda que tem relevância, espalhe e compartilhe com mais pessoas aí, para nós possamos agregar mais e mais valores e fortalecer nosso canal, que isso é muito importante e motiva demais eu também a sempre elaborar novos vídeos para vocês. Vamos lá então, pessoal, chega de falação, que fala demais, pessoal. Vamos lá ao que interessa. Bom, então aqui nós estamos aqui com o primeiro tema aqui nosso, que vamos falar de uma estrutura sobre o estupro, né? Algo que de fato é uma coisa que mexe com a questão da sociedade, mexe com todos nós, né? Não tem como não dizer que não causa um efeito na sociedade aí, nas pessoas que são vítimas, inclusive, é algo muito forte, né? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal: da onde que surge, né? Onde está a fundamentação, onde está a legislação que vai tratar sobre esse assunto? E eu falo para vocês aqui, né? A princípio, né? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema, né? A supremacia aqui do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Olha só, o que ele quer dizer então aqui, ó? Nós temos uma legislação que é a suprema, tá? Que é a nossa Constituição, e dela nós teremos o que, né? Algumas outras legislações que chamamos de infraconstitucionais, tá? Então o que acontece? Nós temos uma Constituição que vai dizer como que vai ser a especificidade, né? De uma forma mais clara, mais objetiva, né? E ele vai tratar de umas situações mais específicas. E aí que surge o nosso tema. Olha só, foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988. Essa Constituição, né, pessoal, que sempre falamos que é a Constituição cidadã, porque ela visa os direitos fundamentais mesmo do ser humano, né, garantindo a liberdade, né, garantindo o direito à vida, tá? É promulgada em 5 de outubro de 1988. Pode ser considerado a 7ª ou 8ª Constituição do Brasil. Assusta um pouquinho, né, gente? E a 6ª ou a 7ª Constituição brasileira em um século de república, tá? Então, deixa eu explicar para você. Então, temos que ter sempre consciência do que nós estamos falando, que existe, né, uma hierarquia de legislação. Então, na escala suprema, tá, na supremacia mesmo, estamos na nossa Constituição. O pessoal até brinca, né, acima dela só Deus, né? Então, acontece a supremacia, e aqui nós temos as nossas leis infraconstitucionais, beleza? Vamos lá para o próximo tema. Então, ele fala aqui como que ele trabalha, né? Temos um decreto, né, decreto-lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Por que é importante entender? Essa lei, esse Código Penal que eu estou trabalhando com vocês agora, tá? É o que vai disciplinar a nossa temática aqui desse momento, tá? Então entenda que essa legislação, ela só existe porque ela é uma legislação em que foi recepcionada pela Constituição. Como assim, professor? Quero dizer para vocês que esse Código Penal, pessoal, tá? Ele condiz com os princípios da Constituição. Então vamos supor, eu vou fazer uma analogia com vocês. Se tiver uma pessoa que não condiz com os princípios, você não vai abrir a porta da sua casa e vai receber essa pessoa, tá certo? Então o que acontece? Nós vamos fechar essa porta e não vai entrar. É a mesma coisa que ocorre, tá? A situação da própria Constituição, tá? Então o que acontece? Quando uma legislação infraconstitucional ela
ela vem a contradizer, né, os princípios fundamentais da Constituição, ela é vetada, não é recepcionada, tá? E aí o Código Penal, ele condiz com a legislação, né, e ele permanece aí até hoje, né? Então assim, a professora, a Constituição foi de 1988 e aqui nós estamos falando aqui de uma lei de 1940. Por quê? Porque mesmo criada em 1940, ela ainda respeita os princípios da atual Constituição de 1988 e aí ela foi recepcionada, porque condiz com a legislação suprema. Se essa legislação não condizer, essa lei deixa de existir, esse código tem que criar um outro Código Penal. Mas como ele condiz ainda, ele permanece a nossa Constituição, e lembrando que ele sempre sofre algumas alterações para atender os costumes da sociedade, beleza? Então, vamos lá então, o que ele diz aqui, ó. O Código Penal é um conjunto de normas codificadas que tem o objetivo de determinar e regulamentar, galera, os atos considerados infrações penais, assim como definir as sanções correspondentes. É considerado um dos grandes códigos na tradição jurídica romana germânica, tá? De fato, né? E aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas características, tá? Então, eu trago para vocês aqui algumas características que falam um pouquinho sobre o nosso tema estupro, tá? Então, o que ele diz aqui, né, pessoal? O coito forçado ou violação, tá? É um tipo de agressão sexual, geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de ato libidinosos, tá? Realizado contra, pessoal, olha só, contra a vontade, né? Contra a vontade aqui de uma pessoa, sem o consentimento dela. O que é esse ato libidinoso, né? O que são as características, né, para configurar isso aí? Então é relativo ao prazer ou apetite sexual, que tem desejo sexual intenso e constante, tá? Então você vê o que está acontecendo aqui, então é a questão de realizar contra uma pessoa sem o seu consentimento, e isso caracteriza, né, a questão do estupro, tá? Então é importante trabalhar nesse sentido, tá? Então assim, o ato libidinoso, a questão de ter relativo ao prazer, a questão do apetite sexual é crime? Não, mas desde que é contra, né, sem consentimento, aí ele se torna crime. Essa que é a grande pegada aqui, tá? Então olha que ele fala aqui para vocês aqui, ó, de acordo, pessoal, vamos lá, ó, de acordo com o Código Brasileiro Código Brasileiro em seu artigo 213, na redação dada pela Lei 2015/2009, o estupro tá? E cuidado, pessoal, não é falar de estupro. Eu sei que a questão, ela é bem, o ato, né, criminoso é algo bem agravante. A sociedade já quer agravar a palavra, né? Ele fala estupro, né? Não é estupro, não, é estupro, tá? Então não tem o R, é estupro, beleza? Vamos lá então. O que ele diz essa legislação? Ele fala aqui, ó, constranger alguém mediante violência, olha só, galera, constranger, tá? Mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, olha só, então conjunção, a relação sexual, conjunção carnal, ou a prática ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que eu quero dizer para vocês aqui, ó, então a relação carnal já vai caracterizar o estupro, desde que é contra o consentimento da pessoa, tá? Então ele caracteriza, e aqui deixar uma coisa bem clara para vocês, que a sociedade acaba se enganando aí, né? Não é porque tem um vínculo carnal, tá? Tem um vínculo matrimonial, tá? Que pode e tem o dever de ter relação sexual, se é contra a vontade da mulher, também caracteriza estupro, mesmo casado, pessoal, mesmo casado caracteriza o estupro, tá? Então cuidado com essa questão. Então ele fala aqui, ó, que é a questão, né, da violência, né, ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele, né, se pratique outro ato, né, libidinoso. Como assim, né, permite? Vamos supor, por exemplo, não é por causa que você está praticando com uma pessoa é crime, isso é fato mesmo, não é estupro, mas de repente uma pessoa vulnerável, por exemplo, né, eu tenho um filho, tá? É até triste esse exemplo, mas eu tenho um filho, por exemplo, tá? E o que acontece? Eu permiti que uma pessoa pratique ato
atos sexuais com essa pessoa, tá? Então assim, tem muitas situações, inclusive, de pessoas que bem vulneráveis economicamente, às vezes que colocam os seus filhos para se prostituir para garantir a comida dentro de casa, né? Então isso justifica? De forma alguma justifica, né? Mas acontece de fato, não sou eu que estou criando esse exemplo, acontece aí no nosso mundão aí, beleza? Olha mais o que ele fala aqui, ó. Com redação que ele deu a Lei 12.015/2009, o artigo 1º, incisos 5 e 6 da Lei 8.072 de 90, dispõe que são considerados hediondos. O que é hediondos? Pelo amor de Deus, são os crimes mais graves, tá? Os seguintes crimes. E aqui ele coloca o estupro, tá? Como um crime hediondo, tá? E ele fala o inciso 6 aqui, que é o estupro de vulnerável. Então, veja só. Então, a relação entre, por exemplo, um homem de 37 anos, tá? Pegar uma mulher e ter violar ela, né? Ou seja, cometer atos, né? Contra a vontade dela, e aí caracterizar o estupro. E outra relação é de vulneráveis. Então, por exemplo, crianças, né? Então, eu ter relação com crianças, isso vai caracterizar também como crime hediondo. E mais, de repente, também tem aquela pessoa também com algumas fragilidades, né? Física ou mentais, tá? O que acontece? E aí a pessoa tira proveito dessa criança. Então acontece, ele tem alguns atos libidinosos, tá? Aproveitando da inocência dessa criança, ou também, né, por alguma deficiência física ou mental, ele também pratica esses atos, tá? É só uma observação, não estou trazendo aqui, inventando história, não. De fato ocorre isso no meio social, tá? Infelizmente. Continuando aqui, pessoal, então olha só, a pena por estupro. Então, quem pratica esse ato de estupro, né? Quais são as penas? Então, como que condiz o texto hoje da nossa legislação? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, a pena é de 6 a 10 anos, tá? Então essa pena, tá, ela vai caracterizar quando você pratica algum ato, né? No caso, contra a vontade, conjunção carnal, ou praticar, permitir que com ele pratique outro ato também, é de 6 a 10 anos. E aqui, né, no parágrafo 1º, tem uma colocação bem interessante. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, é de 8 a 12. O que seria essa grave no caso? A questão de deixar uma questão muito o que acontece da pessoa ser violentada, tá? E a estrutura física ser machucada, né? Alguma coisa afetar os seus órgãos, alguma coisa do tipo, né? E também a questão até mesmo algumas situações que quase leva à morte, né? E outro fator é quando a pessoa é abaixo de 18 e acima de 14 anos também, né? Caracterizar. Então, por exemplo, uma pessoa, eu vou usar um exemplo aqui, tá? O que acontece, pode acontecer na sociedade, e aconteceu já, né? Isso aí não é uma novidade, mas, por exemplo, uma profissão, vou pegar a minha profissão, por exemplo, um professor, tá? E fazer uso da minha função, e eu, no caso, ter para praticar relações sexuais com uma pessoa abaixo de 18 anos e acima de 14. Professor, e abaixo de 14? Olha só que interessante. Se da conduta, aqui pessoal, ele fala aqui, né, se da conduta resultar de morte, tá? Então aí é mais grave, né? Então é de 12 a 30 anos, tá? Então veja que importante. Então, resumindo aqui, o que acontece, né? Se a pessoa, você teve relação sexual com essa pessoa contra a vontade dela, contra a vontade, não se esqueça, né? Então você pode cometer esse ato, tá? Então aí 18, no caso ele fala aqui de 6 a 10 anos, tá? Então se cometeu um ato libidinoso de 6 a 10 anos contra a sua vontade, se causar lesão, uma coisa mais grave, tá? Ou a vítima for menor de 18, maior de 14 anos, é de 8 a 12, ela grava um pouquinho mais, e aí aumenta muito mais se desse ato resultar de morte, tá? Então de 12 a 30 anos. Mas professor,
você comentou agora há pouco a questão, e se for menor de 14 anos? Se for menor de 14, a coisa também fica muito mais grave. E olha só que interessante aqui o que a legislação traz para todos nós. Ele fala o seguinte: o consentimento da vítima menor de 14 anos não desconfigura o crime de estupro. Esse foi o posicionamento por maioria de votos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC, né, 97.052, tá? O relato pelo ministro Dias Toffoli, desculpa. O que acontece, pessoal? Aqui é importante a compreensão do que, né? Volta aqui para mim, pessoal. Nesse momento, acontece muitas pessoas falam assim: ah, mas a menina queria ter relação, tal. Quando é abaixo de 14, é presunção de estupro, tá? Então isso é muito importante deixar bem claro para vocês. Como assim presunção de estupro, tá? Então assim, se eu tiver uma relação carnal, e aí o estupro não é só relação carnal. Se você passar nas partes íntimas dessa menina, tá? Então essa criança, na verdade, já vai caracterizar o estupro, tá? E aí, não adianta essa pessoa falar assim, porque às vezes, né, fala assim, não, mas a menina queria, ele perguntar assim, não, queria, tal. Não tem essa questão, porque ele entende da seguinte forma: com 14 anos não tem discernimento completo, isso é fato. Ela pode ser iludida, ela pode ser facilmente manipulada por esse criminoso que cometeu esse ato. Então isso é uma presunção de estupro. Então, se ela falar que queria ou não queria, não vem ao caso. Teve relações, já caracteriza o estupro, tá? Então é importante esclarecer isso. Então, abaixo de 14 anos, presunção de estupro, mesmo com consentimento, beleza? Então, galera, acho que ficou bem claro aqui essa questão, tá? E eu vou encerrar nosso vídeo aula agora, trazendo para vocês essas questões, e eu vou invadir no próximo vídeo aula falando um pouquinho sobre a evolução do estupro. Por quê? Envolvendo a questão do procedimental, a parte procedimental dessa característica do estupro, tá? Como que na parte procedimental, falei na questão material do direito penal, e eu vou falar para você da forma agora procedimental, beleza, pessoal? Não se esqueça de curtir o nosso canal, pessoal, se inscreva no nosso canal aí, tá? E ó, esse é o nosso primeiro vídeo, não deixe de assistir o próximo vídeo, que vai ser muito interessante, beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Fui!